Internacional está definido para encarar a equipe do Atlético Paranaense neste sábado pelo Campeonato Brasileiro, na antepenúltima rodada da competição. Daniel está fora do jogo, na semana onde ele se envolveu em uma polêmica, o que levanta a questão: o que está acontecendo nos bastidores e qual o futuro do goleiro no Internacional? Edenilson também está fora, mas por uma questão clínica, e será reavaliado ao longo da próxima semana. O mercado da bola já começa a aquecer e o Inter tem jogador sendo oferecido para ele e jogador que está sendo sondado pela direção colorada. Esse é o Diário do Inter KTO de sexta-feira, 4 de novembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. E nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira, fechado? E eu começo falando sobre a lista de relacionados do Internacional para encarar o Atlético Paranaense neste sábado. É a antepenúltima partida do Internacional nesse Campeonato Brasileiro. Depois desse jogo, o Inter joga contra o São Paulo na terça-feira e depois fecha o Brasileirão contra o Palmeiras no domingo. Para essa partida, que pode encaminhar um vice-campeonato brasileiro do Internacional, existem algumas novidades em termos de ausências, tá? A lista de relacionados, ela tá aí e tem dois nomes que estão faltando e que fizeram com que a gente sentisse a ausência. Um deles é o Edenilson. E o Edenilson a gente sabe por que ele tá fora. Ele tem uma entorse no tornozelo esquerdo, entorse essa sofrida na partida contra o América Mineiro. A informação que a gente tem é de que não é uma entorse muito séria, que gerou algum tipo de problema ligamentar, por exemplo, no Edenilson, mas é uma entorse que gera inchaço, gera dor, gera um incômodo por ali. Por isso, o Edenilson está fora desse jogo contra o Atlético Paranaense. Será reavaliado durante a semana para saber, por exemplo, se enfrenta o São Paulo ou se fecha o Campeonato Brasileiro contra a equipe do Palmeiras. Mas o Edenilson está fora. Outro jogador que se encontra fora dessa lista de relacionados é o goleiro Daniel, e este não tem nenhum problema clínico. A assessoria de imprensa do Internacional informou que Daniel está fora por uma opção de Mano Menezes, que escolhe dar uma oportunidade para Emerson Júnior, que é o terceiro goleiro na hierarquia. Só que essa escolha do Mano Menezes, ela acontece justamente em um momento onde o Daniel se envolveu em uma polêmica durante a semana, ou a esposa do Daniel se envolveu em uma polêmica durante a semana. A gente relatou aqui em uma postagem que se referia sobre a provocação feita pelo Gustavo Scarpa, que disse para o Marcelo Lomba, após o Palmeiras ser campeão brasileiro: agora tu está do lado certo. A esposa do Daniel respondeu e disse que a culpa de tudo isso é dos torcedores do Internacional, que fazem com que alguns atletas saiam e sejam felizes em outros lugares. Mais ou menos aquilo que está acontecendo com o Daniel, né? E aí que eu quero falar com você sobre bastidores. Nos bastidores, está muito claro que o Daniel quer sair do Internacional. E, ao que parece, tá? E a saída do Daniel dessa partida, por uma opção técnica do Mano Menezes, talvez escancare isso. O Inter já está se preparando para a saída do Daniel. E aí sobe o Emerson Júnior, que é o terceiro goleiro, para ser o goleiro reserva. Alguma coisa aconteceu nos bastidores. Alguma conversa do Mano Menezes com o Daniel, alguma conversa do Mano Menezes com a direção, alguma conversa da direção com o Daniel, mas que fez a comissão técnica tomar essa decisão. Porque, vamos lá, e aí aqui eu tô dando uma leitura, né? Não é do perfil do Mano fazer esse tipo de mudança mais bruta, fazer esse tipo de mudança um pouco mais, mais real, em um momento justamente onde o jogador está passando por uma instabilidade ou por uma polêmica. Não se ele quisesse respaldar o jogador. Alguma coisa está acontecendo. E a minha leitura, e aí obviamente que a gente vai buscar informações em cima disso ao longo dos próximos dias, é que o Inter já está se preparando para limpar um pouco a área para a saída do Daniel. E aí o Emerson Júnior imediatamente vira o goleiro reserva. Tudo depende de propostas e essas questões serão evoluídas ao longo dos próximos dias, já que o Inter está muito próximo de encerrar a temporada de 2022. Eu quero passar aqui o time do Internacional, que tem uma mudança importante, tá? Eu vi que Tomás Rames, do Globoesporte.com, que é muito bem informado, trouxe a informação de que Pedro Henrique volta ao time. E isso é representativo. O Pedro Henrique saiu da equipe no jogo contra o América Mineiro, que o Inter perdeu. E agora ele volta à titularidade. Lá o Mano até tinha dito que colocou o Wanderson por uma questão
tática. E agora ele retoma com a titularidade do Pedro Henrique. Eu quero trazer algumas informações amanhã sobre o ambiente do Pedro Henrique, o ambiente do Wanderson, a situação contratual também do Pedro Henrique, quem é o titular, quem é o reserva, como que vai ficar em 2023. Eu vou fazer esse vídeo amanhã, beleza? Mas, Kehler, Bustos, Vitão, Mercado recuperando a vaga no time titular e René. Johnny De Pena, Maurício, Alan Patrick e Pedro Henrique, na frente o Alexandre Alemão, esse o time do Internacional para encarar o Atlético Paranaense, time já definido, tá? Vamos falar sobre mercado da bola agora, porque algumas informações importantes aqui. Antes eu quero convidar vocês a assistir o vídeo que eu falei sobre Leandro Damião e a possibilidade que existe do Internacional contratar esse jogador. O Inter quer trazer um centroavante e tem no Damião um ficha 1. Eu trago algumas informações sobre esse jogador aqui nesse vídeo, é só clicar para assistir, tá? Mas, informação do pessoal do Revista Colorada é que Lucas Mugni, meia argentino do Bahia, foi oferecido ao Internacional. Foi oferecido não significa que o Internacional irá contratar o Lucas Mugni. Aliás, nem me parece que o objetivo do Inter é contratar meias, mas esse nome foi, de alguma maneira, oferecido ao Internacional, que obviamente monitora também esse atleta junto de outros, através do Capa, que faz as prospecções de jogadores ao longo de toda a janela de transferências e ao longo de todo o ano. O Lucas Mugni teria sido oferecido, essa informação é do pessoal do Revista Colorada, tá? E aí uma outra informação importante sobre o mercado da bola e as movimentações do Internacional envolvem o volante Ranieri, do Avaí. O Ranieri foi sondado pelo Inter, que a gente sabe está procurando um primeiro volante, já que o Gabriel está de fora de boa parte da próxima temporada. Essa informação foi trazida pelo Bruno Ravazoli, meu colega de Globoesporte.com, e afirma que o Inter fez uma sondagem e sinalizou interesse no volante de 25 anos. Ele tem 32 jogos, tá, no Campeonato Brasileiro pela equipe do Avaí. E ele pertence ao Jacuipense da Bahia, mas o Avaí deverá comprar os direitos econômicos desse jogador. Tá no radar do Internacional, que procura um volante. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu quero passar aqui as odds de Internacional e Atlético Paranaense. O Inter é favorito, e bem favorito para esse jogo no Beira-Rio. A odd da vitória do Inter é de 1,8. O empate está pagando 3,66 e a vitória do Furacão está pagando 4,33. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!